Então, como eu expliquei, essa teleaula, a 7, ela vai abordar, né, o penúltimo capítulo do livro e o último. Porém, o penúltimo capítulo do livro, nós já vimos metade dele, que foi o PowerPoint, onde podemos fazer apresentações, e essas apresentações, você pode elaborar para apresentar trabalhos, auxiliar o professor na aula, né, para auxiliar o professor a fazer uma apresentação para a aula. E é o recurso que utilizamos aqui, onde eu, professora Edinalva, né, damos exemplos. Vocês aí disseram que utilizam muito no dia a dia, para a faculdade, para a escola. Então, assim, é uma ferramenta que nós já temos, né, uma certa facilidade de acesso, né, professora? Isso mesmo. Então, falando aí de Paint, então nós vamos falar bastante hoje, né, professora, de desenhos, né? E aí conhecermos também um pouco sobre o Linux, que a professora já deixou claro, né? É equiparada ao sistema operacional, que nós usamos bastante. E vocês já deixaram claro aí na nossa teleaula de número 6, que vocês trabalham aí com as ferramentas, o PowerPoint, acredito também com o que nós vamos mostrar hoje, nas atividades de vocês, nas atividades escolares e também no trabalho de vocês na escola. Então, não vai ser difícil, vocês já, né, só vão aprimorar um pouco mais o conhecimento que vocês já têm. Lembrando, nós vamos falar sobre a ferramenta Impress e GIMP, que é do Linux, né? Que elas são equivalentes ao PowerPoint e o Paint. Então, nós vamos iniciar falando do Paint, como fazer desenho. Eu vou tentar fazer um desenho aqui, que é tentar, porque eu não tenho o dom. Qualquer coisa eu peço a professora Dinalva fazer, que eu fiquei sabendo que ela tem o dom. Não, né? Professora, quem falou isso mentiu. Eu não tenho nem um pouco de dom para desenhar, né? Então, quando eu era professora mesmo, se eu tentasse fazer, por exemplo, tarefa de casa no quadro, eu ia desenhar uma casinha. Nossa, era terrível. Então eu sempre pedia para algum aluno vem aqui desenhar a casinha, porque nem uma casinha eu consigo desenhar. Então, nada feito. Se a professora não conseguir, ela vai mostrar como ela faria, como você pode fazer com os seus dotes. Mas assim, não passa para mim não, professora, que vai ser pior. Então, eu que vou ter que, né, aceitar esse desafio de fazer o desenho. E logo após, vamos ver as ferramentas, né? Vamos só conhecê-las, né? A ferramenta do Linux, que também faz a mesma função do que a do Windows. Então, vamos lá? Aqui, o objetivo da nossa aula. Só passar aqui rapidinho. O objetivo da nossa aula é aprender a manusear a ferramenta Microsoft Paint para elaborar desenhos, pintar ou editar uma fotografia. Lembrando que aqui em fotografia podemos, né, colocar todas as imagens, né, não apenas fotos. Conhecer a ferramenta Impress do BR Office e editor de imagens GIMP, ambos do sistema operacional Linux. Então, assim, para início de conversa, né, vamos ao Microsoft Paint. Como eu disse para vocês, o programa Paint é uma ferramenta de desenho que pode ser usada para criar desenhos simples ou elaborados, preto e branco ou coloridos. Pelo sistema operacional, vocês vão ver esse ícone aqui, ó, que é o Paint. Então, assim, você pode criar desenhos elaborados, desenhos simples. Eu vou tentar criar um desenho para vocês aqui, bem simples. O desenho pode ser impresso ou colado em outro documento, como no PowerPoint mesmo, que vocês viram falar, né, na aula passada. O Paint também pode ser usado para exibir e editar fotos digitalizadas. É possível usá-lo para trabalhar com imagens como, por exemplo, arquivos JPG, GIF, BMP. Lembrando que esses arquivos aí que ele fala da foto, o mais leve, o mais utilizado é o JPG, né? Que é as fotos que já temos, né, bastante contato, todas as nossas fotos são salvas nesse formato. Toda vez que vocês verem algum programa, algum arquivo, vocês vão reparar que no final dele tem ponto
aí algumas siglas. Então, assim, um exemplo, o PDF é ponto .pdf, o Word, né, é ponto .doc, D-O-C. Então, assim, nas imagens eu peço para vocês repararem agora que sempre tem essa extensão, se chama extensão do arquivo. E aí vocês vão perceber que a JPG ela é sempre mais leve, né, mais fácil de manusear. Ou tem mais programas que abrem essa imagem. O Paint, ele é muito utilizado em informática básica. Por quê? Porque ele é uma ferramenta de desenho, então assim, é sempre interessante iniciar com ela. Porque quando o professor, um exemplo aqui, quando um professor de AutoCAD, ele vai iniciar o desenvolvimento, a elaboração de desenho, peças no AutoCAD, o que ele faz? Ele primeiro dá um acesso ao aluno ao Paint. Por quê? Porque daí o aluno vai treinar o mouse, tem todo esse trabalho, essa técnica. Tem como você pegar no mouse, como você saber arrastar. Por quê? Porque não é simples. A gente fala assim, o Paint é uma ferramenta simples, ela vem no Windows já, né? Então assim, ela vem na pasta acessórios do Windows. Achamos que é algo simples, mas quem não tem coordenação motora, que nem eu, que nem a professora. Exatamente. Quem não tem essa coordenação motora dá uma certa dificuldade. Então, assim, eu vou mostrar para vocês a ferramenta, mas não esperem nenhuma casinha, que eu não vou ter condições de fazer. E assim, lembrando para vocês, o interessante do Paint é sempre nas séries de quem está iniciando na informática, treinar, tentar desenhar. E também ele tem essa parte de edição de imagens. Só que a edição de imagem dele também é simples, muito simples. Você pode cortar a imagem, colocar uma corzinha na imagem, mas não é nada também que nem um Photoshop, que nem algumas ferramentas que tem, que você pode baixar também no seu computador. O que é interessante dele mesmo é esse contato inicial, né, professora? Isso mesmo. A questão da coordenação motora que a gente não tem, um adolescente, uma criança, né, no primeiro contato mesmo, que ele tem ali com o computador, ou uma pessoa adulta que está iniciando o contato com o computador, é sempre pelo Paint, né, porque daí ele começa a ter essa coordenação motora né, com o mouse ou né, no notebook para mexer. E é interessante sim, até distrai bastante, você começa a aprender a mexer até com outras ferramentas mais sofisticadas. Para vocês verem tanto que ele é simples, eu tive um exemplo essa semana. Chegou um aluno e trouxe o seu filho de 5 anos na sala, disse que não tinha condições, não tinha tido condições de deixar na creche, se poderia ficar. Aí eu pensei, né, o que eu faço com esse menino, né? 5 anos, ele vai começar a gritar aqui na sala, ele vai começar a chorar, né? Aí eu sentei ele numa cadeira, né, de frente pro computador e falei bem assim, bebê, você sabe mexer no computador? Ele, não. Desse jeito, não. Aí eu falei assim, a tia vai te ensinar. O que eu pensei? Vou abrir o Paint, né? Todo mundo sabe mexer no Paint. Eu ensinei ele só uma vez. Eu falei, você puxa aqui, aqui é corzinha, você clica aqui. Não deu outra, gente. Quando eu vi, ele tinha desenhado uma paisagem. Eu falei assim, meu Deus, é impossível, porque a criança tem 5 anos e ela consegue desenhar melhor do que eu no Paint, né? Então, assim, é justamente essa coordenação motora. E a criança, ela é curiosa, então ela vai clicando, ela vai arrastando e ela descobre, né, que ela tem aquele dom. Agora, assim, quando a gente não tem esse hábito, eu mesmo fui mexer com informática depois de grande. E aí eu já não tinha tanta criatividade para desenhar. Enfim, acabei que não dei certo pro desenho, né? Mas assim, quando você vai estimulando isso desde cedo no seu filho, no seu aluno, ele vai criando essa habilidade, né? E aí, futuramente, ele pode fazer algum curso específico mesmo de desenho, que isso daí hoje em dia é bem visado, né, professora? Com certeza, o design tá em alta, né, para se trabalhar a questão da imagem. E o Paint, ele dá para fazer uns desenhos, quem consegue, que fica parecido com o manual, né? Ao colocar ali alguns recursos que ele tem, e a criança ela se perde ali naquela, igual você falou, eles adoram, né, a paisagem, porque dá para colocar fundo, né, uma cor diferente, colocar meio pintadinho, né, com o pincel. É legal, dá para trabalhar, dá para se distrair. Então, eu acredito que vocês já conheçam um pouco da ferramenta, mas eu vou mostrar novamente aqui pra gente, né,
tentar fazer juntos. Vocês vão aí falando com a professora aqui, rindo de mim, desenhando. Eu vou começar a tentar fazer alguma coisa e apresentar a ferramenta para vocês. Lembrando que tanto no caderno de questões, né, no caderno de vocês, quanto nos slides, ele tem um passo a passo para você fazer um acesso ao Paint. Então, assim, eu vou mostrar aqui, porém, se eu fugir um pouco do que está escrito no caderno de vocês, fica como conteúdo complementar, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá? Só vou minimizar aqui e mostrar para vocês que para ir ao Paint, como está escrito até no caderno de vocês, vocês têm que vir aqui, ó, todos os programas, procurar a pasta acessórios. Esqueci de avisar vocês que eu também sou um pouco cega, então vai dar um trabalho. E aí na pasta acessórios tem todos os acessórios que vêm no Windows, como calculadora, notas autoadesivas, bloco de notas. E aí aqui você vê o Paint. Clica nele, ele vai abrir essa área de trabalho aqui. A área de trabalho é essa parte branca. Às vezes, ele vai vir assim, ó, reduzido, com essa parte branca aqui, que eu tô riscando, só para vocês verem, pequena. Só que daí, o que vocês têm que fazer? Vocês puxam aqui no cantinho e arrastam. Que daí você fica com uma área de trabalho grande. Mas, professora, como funciona? O Paint, ele tem aqui, ó, na área de ferramentas dele, vou riscar aqui o quadro para vocês verem, ele tem a página inicial. Essa parte aqui é a parte onde você salva todos os seus arquivos, né? E essa de exibir, que eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ele é como qualquer recurso do Office, né? Ó, do Office. Ele tem a área de transferência, que é essa areazinha aqui embaixo, que é onde você pode colar, copiar, recortar. Logo ao lado tem uma área de imagem, onde você seleciona uma imagem, você pode cortar, redimensionar e girar. Ferramentas, onde você tem lápis, tinta, né, para escrever, letras, borracha, lupa. E aqui a parte de formas, que é a parte mais utilizada, onde você tem todas as formas do Paint, né? Então tem setinha, coração, vou mostrar para vocês, quadrados, linhas. E aqui o preenchimento, esse daqui é quando você quer a espessura, né, da forma, da linha. E aqui a cor que você vai utilizar. Então assim, gente, como vocês puderam ver, ele não é complexo, ele é muito simples, só basta a gente ter coordenação motora para utilizá-lo. Então assim, apresentar essas partes, vou mostrar para vocês essa primeira aba, que é o quê? Bem aqui, eu costumo chamar ela de arquivo, porque é onde você faz o controle do seu arquivo. Você pode abrir um novo arquivo, salvar como, que daí você escolhe, ó, como você quer salvar a sua imagem, né, o seu desenho, porque toda vez que você terminar um desenho, ele vai ser salvo como uma imagem. Então, você escolhe aqui, desse lado, ou você pode colocar direto em salvar como, que ele já salva no PNG, que é o formato padrão. Então, mas eu não quero salvar assim, professora, o que eu faço? Você escolhe aqui, ó, JPG, que eu falei para vocês que é a mais comum no dia a dia, imprimir, né? Enviar por e-mail, definir como plano de fundo da área de trabalho. Então, assim, eu posso fazer uma arte e definir como plano de fundo, né? Não tem problema nenhum. Propriedades, algumas coisas sobre o Paint, né? Tudo que tem sobre o Paint, que ele vai explicar, né? O que é. E sair, se eu quiser sair daqui do programa. Colar, recortar, copiar, é quando eu tenho algum arquivo que eu queira fazer isso. Que podemos usar também, né, a tecla de atalho, Ctrl V, aí recortar, Ctrl X e copiar, Ctrl C. Selecionar, ele faz várias seleções aqui, ó. Se eu tiver uma imagem, deixa eu ver se eu encontro alguma imagem aqui. Só para mostrar para vocês. Vamos colocar. Vamos ver se ela abriu essa imagem.
eu posso selecionar ela de alguma forma, entendeu? Eu seleciono e trabalho aqui dentro. Após um exemplo, esse daqui é uma imagem que eu tenho de fundo. Eu posso recortar só essa parte, ó, entenderam? Então, assim, essa parte de imagem, quando ele trabalha aqui. Eu posso girar, redimensionar, mudar o tamanho dela, os pixels. Então, aqui também fica a critério de vocês. Lembrando sempre que a imagem, o Paint ele trabalha as partes básicas da imagem. Então, não vamos esperar muito sobre essa formatação de imagem, né, essa edição de imagem, porque ele é muito simples. Aí, aqui eu vou mostrar para vocês mais à frente, porque eu vou fazer um desenho com essas formas. Então, tem muitas formas. Tem essa forma aqui, que eu gosto muito dela, que é um raio, porque ela é fácil de mexer, ó. Eu só clico na forma, gente, e aí eu arrasto ela aqui, ó. Tá vendo que lindo aí, Edinalva? Tá vendo? Tá vendo? Para esses desenhos prontos dá, né, professora? Esses desenhos prontos é muito fácil, né? Mas assim, e se eu não quiser, se eu quisesse desenhar, aí vinha toda a minha coordenação motora aqui, que não, então, né? Esquece o desenho. Aí aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho da forma e como preenchê-la. Na aba exibir, eu tenho o controle do meu desenho, né? Do que eu tô fazendo. Então, eu posso exibir uma régua aqui, que nem para ver o tamanho exato. Linhas, né? Se eu quiser aquele papel de desenho, então assim, eu já tenho aqui, ó, um papel, ele mostra um papel com linhas que fica parecido. E como eu não quero nem a régua, nem a linha, eu desmarco. Aí tela inteira. Então, toda essa opção, né? Eu posso fazer meu desenho, clicar aqui em tela inteira e ver como ele ficou, como ele ficaria no desenho. Então, gente, é muito simples, muito fácil de mexer. Como eu desenhei aqui, eu já vou mostrar outro recurso para vocês. Eu vou pegar a borracha e vou apagar. Se vocês desenharem que nem eu, forem muito bons que nem eu sou, vocês não vão ter esse trabalho de estar apagando, né? E a borracha, ela é um recurso muito utilizado e ela tem vários tamanhos. Você pode aumentar o tamanho dela e para você apagar o desenho da maneira que você, né, desejar. Então, lá na apostila de vocês, ele está falando o quê? Para vocês desenhar uma linha reta. E aí você pode escolher aqui, ó, cliquei aqui em linha. Escolho uma cor que eu quero a minha linha, eu quero azul, e escolho o tamanho dessa linha, a espessura, né? Correto é falar a espessura. E aí escolhi o maior aqui e venho desenhando essa linha reta. Eu desenhando a linha reta, ó, com muito dom. Claro que eu não sou boba. Aqui, ó, pode ver que ela ficou retinha, né? Mas se eu não quiser ter trabalho, até na apostila de vocês fala, eu posso o quê? Segurar a tecla Shift. E aí eu posso esticar de qualquer jeito, ó, ela fica reta. Tá vendo, professora? Boa ideia. Eles sabem disso, eles disfarçam, entendeu? Então, assim, eu quero desenhar a linha reta e eu não tenho coordenação motora, eu venho puxando assim e o trem, né, sai todo tremido, assim. O que eu faço? Eu seguro a tecla Shift e estico a linha. Automaticamente ela vai ficar do jeito que eu coloquei o desenho. Para vocês terem uma ideia, o tanto que eu sou ruim para desenhar, que até com o mouse eu tenho trabalho. Aí, ó, desenhando esse quadrado, eu vou dando os cliques, fechei o meu quadrado. Aí eu fiz 2 cliques aqui embaixo, apago ele, utilizando a minha área de trabalho. Eu quero preencher. Vou escolher umas cores aqui bem legais. E eu quero preencher essa forma. Eu clico nesse baldinho e preencho. Então, vocês viram que eu tenho um dom muito bom, né, para desenhar quadrados. E aí, mas aí eu quero desenhar, eu quero uma forma pronta. Quero colocar essa de estrelinha. Eu coloco ela aqui embaixo. Por que ela ficou dessa cor? Porque eu selecionei a cor 2. Então, ela sempre vai ficar com a cor que está selecionada. Se eu quiser mudar aqui, ó, vou selecionar um, coloco preto. Sempre seleciono a cor aqui ao lado, não sei se vocês estão conseguindo observar aí. E coloco a cor que eu desejo. Vou colocar um cinza, escolho a forma e
faço o desenho. Aí eu deixo do tamanho que eu desejo, eu só vou arrastando ele. Arrasto, arrasto. Se eu quiser aumentar, eu puxo aqui também, ó, do ladinho. Depois que eu cliquei fora, eu não consigo arrastá-lo mais. Aí, para preencher, eu também tenho os pincéis. Com os pincéis, já é mais complicado, porque se eu escolher esse daqui, vamos pegar um bem grosso aqui, esse. Se eu escolher esse daqui, seleciono uma cor e venho pintando, ó, esse, eu tenho que ter a coordenação de não passar, ó, aí já não deu certo, de não passar para fora da minha forma, entendeu? É diferente do preenchimento aqui, do baldinho, né? Eu sempre falo baldinho porque ele é o desenho de um balde, então assim, fica mais fácil pra gente ter essa visão. Então é diferente, ó. Ele eu só clico, mas ele só funciona desta maneira, de preencher toda a forma, se a forma não tiver nenhuma parte aberta. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês é que se eu tivesse aqui desenhado na mão, vou fazer um desenho aqui para exemplificar. Vou pegar a linha e vou desenhar aqui outro quadrado. Só que dessa vez eu vou deixar o quadrado com uma parte aberta. Então, eu desenhei, né, esse suposto quadrado. Eu quero preenchê-lo. Quando eu clicar em preencher, ó, ele preenche tudo. Por quê? Porque ele não está completamente fechado. Então, ele não vai preencher apenas essa forma. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar ela. Mas, às vezes, vocês não vão conseguir, né, deixar ela fechadinha, porque, às vezes, tem alguns desenhos que ele não fecha por completo, porque, né, é o design do desenho. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pintar aqui com os pincéis, que nem eu coloquei para vocês as formas. Desculpa. Eu tenho que pegar, um exemplo, eu teria que pegar aqui o spray e, ó, muita coordenação motora nesse momento. Vamos tentar aqui mostrar para vocês como sairia. E além de eu não ter coordenação motora, professora, eu não tenho paciência. Então, assim, eu acredito que... Tem que ir lento, né? Eu não tenho dom mesmo, porque... Isso daqui, quem desenha mesmo, quem tem a habilidade de desenhar, né, o hábito, sabe que desenhar tem que ter muita paciência, calma, ser uma pessoa, né, tranquila, e eu não sou nada disso. Então, assim, eu sou ligada no 220, então eu não consigo. Então, assim, se fosse uma pessoa normal, ela estaria aqui fazendo todos os cantinhos, com maior cuidado, e não sairia, né, fora da forma. Mas como sou eu estou fazendo uma bagunça. Mas aí, gente, tá saindo, ó. Vocês não podem rir de mim. Enfim, aqui você pode usar esse spray, você pode usar um pincel, você pode usar uma caneta. Fica a critério de vocês. Como você faz essa seleção? Já vazou ali, ó. E tu pega a borracha. Vamos ver se vai dar certo. E a minha borracha ainda tá preta aqui, né? Vocês podem mudar a cor da borracha conforme o plano de fundo também. Ah, pois é, né? Disfarcem isso. Então, assim, tanto a borracha quanto esses pincéis aqui, vocês selecionam a cor, seleciona aqui na paleta de cores e clica onde você deseja, no pincel, ó. E aí, cada pincel tem um bico, né? Uma espessura, então você seleciona qual é o melhor. É como se fosse uma paleta mesmo para as meninas, uma paleta de maquiagem para os meninos, uma paleta de tintas mesmo, de cores, assim, né? Ó, cada pincel tem a sua espessura. O spray que nós vimos, né? Só estou colocando aqui para vocês observarem. Então, dependendo do desenho, você escolhe um ou outro. Isso aqui vai a critério de vocês, do desenho que vocês estão querendo elaborar. Tem o lápis. Que vocês, ele sempre vai estar bem pequenininho, bem fininho, e esse último pincel. Então, cada um tem a sua espessura. E as cores, professora, eu só tenho essa opção de cores? Não, você vem aqui, ó, editar cores, como em todo recurso, né, que temos no Windows de cores, ele te dá a opção
de adicionar cores personalizadas. E aqui você vai fazendo essa seleção do que você deseja, qual é o tom que você deseja, e ele vai acrescentando lá na sua paleta de cores. Lembrando que todo esse desenho, toda essa paleta de cores, isso daqui vai a critério de vocês, a critério do que vocês desejam fazer, o que vocês desejam elaborar. Principalmente falando em paleta de cores. Por quê? Porque aqui você tem que chegar à cor que você acha que seja um padrão, né, para o seu desenho. Então, assim, eu não tenho como falar para vocês, selecione tal cor com tal cor, porque fica tal cor. Isso vai ao critério do freguês, né, que nem eles falam. Após eu selecionar a cor que eu quero, um exemplo aqui, eu gosto muito dessas cores mais pro lado do lilás. Após eu selecionar, eu coloco aqui, ó, adicionar cores personalizadas. E ele vai adicionando na minha paleta de cores aqui. Eu clico em OK e ele fica aqui, ó. Então, eu já posso até utilizar essa cor. Então, gente, o que vocês... Outra situação é a lupa, que você vai clicando nela e ela vai te dando, né, aumentando o teu tamanho. Para que serve isso? Que nem aqui, eu não tinha percebido que eu tinha, né, estragado essa parte aqui do meu desenho. Eu aumentaria e tentaria arrumar, que não é o meu caso. Vocês estão vendo que cada vez eu pioro mais. Então, assim, esse daqui é o nosso Paint, né? Onde você pode utilizar, aqui tem as nossas linhas, que vocês podem, né? Vocês têm um padrão também. Vou abrir um outro documento aqui. Não vou salvar esse, eu vou salvar o próximo. Então aqui, eu utilizando o padrão das linhas, que é a minha espessura, né? Muita gente gosta de desenhar com lápis em si. Então, a pessoa pode pegar aqui, escolher uma cor, escolher um tamanho de uma espessura de linha, fazer um desenho com lápis. Outras gostam de desenhar com pincel. Eu vou mostrar para vocês que eu sou tão fera que eu vou desenhar um coração aqui com spray. A Dinalva vai morrer de inveja, que ela não tem esse dom que eu tenho. Meu coração saiu que nem o coração do ser humano mesmo, torto. Porque o coração da gente é assim, né? Olha aí, ó. E aqui eu vou fazer um auto preenchimento. Vou ver se ele não tem nenhuma parte... Olha aí, gente. Não, eu sou demais, né? Sei. Olha. Tá vendo? Gostei. Vou salvar minha arte. Vou assinar meu nome aqui embaixo. Deixa eu só achar um pincel aqui. O Paint é legal também, né, professor? O pessoal, para fazer aquelas imagens com texto, que o pessoal pega a foto, né, e escreve sobre ela para colocar em alguma rede, né, que é de social, às vezes quer colocar alguma imagem, escrever por cima, trabalhar. Uma vez eu fiz uma arte dessa. Olha aí, gente, a professora Dinalva estava fazendo arte no Paint. Sim, você pode utilizar o texto. O texto dele é muito simples, então assim, não é um editor de texto, é apenas alguma coisa que você queira escrever, simples. Você clica aqui, ó, nessa letrinha A, aí ele vai abrir uma caixa de texto aqui, eu vou colocar no meio do meu coração para vocês. Deixa eu só tentar colocar ele na opção. Aí aqui, ó, quando eu clico lá na letrinha A para adicionar um texto, ele vai vir aqui abrir a fonte. Então, assim, eu como uma pessoa que gosta muito das normas ABNT, eu sempre uso Arial. Mas é um desenho. Eu sei que é um desenho, mas eu não sei. Olha só. Eu sei que é um desenho, gente, a Dinalva tá brigando comigo, mas eu sempre uso Arial. Tá bom, vou mudar, vou usar essa daqui, Arial Black. Nossa, pega tipo caligrafia, aquelas, né, vou usar tortinhas. Essa daqui. Aí eu coloco assim, aula 7, com todo o meu amor. Olha que romântico, com todo meu... Olha aí, após eu fazer esse desenho, aqui as mesmas funções, né, tanto do nosso Office, né, que tem itálico, negrito, sublinhado. E aí eu posiciono, eu posso escolher a cor também do meu texto. Selecionei o texto, como eu não escolhi antes, eu posso selecionar o texto e mudar. Não vai rolar vermelho, né, porque o coração já é vermelho. Vou colocar azul, que sou uma pessoa que sei
E aí eu deixo ali, ó, aula 7 com todo o meu amor. Nem terminei de escrever o R porque o vermelho do R está aqui. Então, assim, você pode escrever, você pode desenhar, você pode adicionar uma imagem e escrever nessa imagem, fazer uma homenagem para alguém. Lembrando, esses textos, eles não são grandes, que nem os que nós costumamos, né, escrever nos editores de texto. O Paint mesmo, pode ser utilizado com essa função de escrever, mas isso daí não é algo que é característico dele. Ele mesmo é um editor, ele é uma ferramenta de desenho e um editor de imagens. E lembrando que é um editor de imagens simples, né? Não adianta também eu falar para vocês que ele consegue editar imagens. Pode ter algumas pessoas que tenham esse domínio, mas assim, ele a princípio é um editor de imagem simples. Aí você pode desenhar e escrever. E após fazer isso, você vem aqui, ó, arquivo, né? Eu sempre chamo isso daqui de arquivo. Não é um padrão, mas como eu sempre utilizo o Office tem isso daqui como padrão arquivo. Então, eu costumo chamar como arquivo. Aí você vem aqui, ó, salvar como. Lembrando, se você clicar direto no salvar como, ele vai salvar padrão PNG, né, o formato do teu desenho. Ou se não, você escolhe aqui, né, eu vou salvar padrão. Aí coloca aqui aula, aula 7, Paint. Coloquei um nome e salvo. Aí eu também quero utilizar como fundo da área de trabalho, também posso colocar, ok? Bom, voltando ao nosso slide, professora, o que a senhora achou do meu desenho? Você gostou? Ótimo, maravilha. Fala que não, né, professora? Fala que não gostou. Eu tenho que dizer que é ótimo, né? Ela até colocou ali, né, um pouco de si, né, o carinho. A gente não pode discutir com o sentimento de ninguém. Então, assim, sempre que você vê uma criação de alguém, você deve elogiar, sim, porque a pessoa deu o melhor de si, ainda mais ao vivo aqui. Que não é fácil, tá? Não é fácil desenhar. Ela não quis desenhar, então, assim, eu coloquei minha dedicação, meu amor, meu coração para vocês. Então, assim, só pra gente dar uma olhadinha aqui na lousa, a professora Edinalva? A Rosângela, lá de Cerejeiras, está comentando aqui que ela está vidrada na aula. Ela é tutora lá, né? E ela é formada em artes e com pós também em mídias integradas na educação. Então, ela está adorando porque faz parte mesmo aí do dia a dia de trabalho. Né? Parabéns aí aos alunos de Cerejeiras com a tutora da área aí da disciplina que vai poder aí ajudar vocês ainda mais. E já me desculpa, Rosângela, pela minha falta de coordenação. Prometo que numa aula futura eu vou treinar bastante. A Edinalva vai trazer a filha dela, né, Edinalva? Só se for minha filha nesse caso. Mas, gente, falando sério, assim, observamos quem tem Face, quem tem alguma outra rede social, às vezes você, com todo carinho, vai ali e compartilha uma imagem, seja lá de um gatinho, quem gosta de gato, cachorro, algum animal, e com algum texto, com alguém, você quer desejar ali, né, alguma felicitação, seja em qualquer comemoração, seja aniversário, final de ano, e aí você posta uma imagem, de repente alguém posta a mesma, né? Eu sou um pouco exigente nessa parte, eu gosto de fazer a minha própria criação, nem que seja uma florzinha lá do fundo do meu quintal, eu gosto de tirar a foto, escrever a mensagem, porque daí fica bem pessoal, né? Por isso que eu falei a questão do sentimental. Eu coloco ali naquela criação, mesmo que não seja tão boa quanto outra encontrada na internet, a minha personalidade, o meu sentimento. Então, às vezes eu tiro uma foto de algo que eu tenho, né, no meu quintal, na minha vida, é único, ninguém vai ter. E coloca ali uma poesia, né, no texto, não preciso nem escrever. Pego uma poesia, né, que eu conheço, algum texto ou alguma frase interessante, coloco naquela imagem, vai ser único. Ninguém mais na internet vai ter em todo esse mundo globalizado, porque ali é seu, né, é algo bem pessoal. E o Paint é legal para isso, né? Você tira ali uma foto, seja de 9 horas que você tem no seu quintal,
tô falando mais aí questão de mulher, né? Não sei se tem algum dos nossos alunos aí que também gosta muito aí de foto, porque eu tenho amigos que adoram, né, a fotografia. Então você tira a foto de alguma paisagem, de algo que você goste, coloca ali um texto, seja seu, seja uma citação, vai ser única. Então vai ser uma mensagem, algo que você compartilha, que vai levar mais de você do que uma imagem pronta na internet. Só uma sugestão. E assim, o interessante dele mesmo que nem eu falei, tanto você fazer algo pessoal, quanto você ter a prática, né, de estar desenhando, de estar colocando sua criatividade, que nem, assim, eu não tenho nenhum tipo de dom, vocês viram, para desenhar. Porém, eu acho ele uma ferramenta de distração, porque assim, vocês viram que passa muito rápido, você vai mexendo, aí você vai clicando, aí você desfaz aquilo dali e fala, não ficou legal, você faz outra coisa. E aí quando você vê, o tempo passou. Então, às vezes, você está em casa, seu filho está ali, sem fazer nada, né? Apenas brincando, chama ele, convida ele, filho, vamos fazer um desenho aqui. Você vai aguçar a criatividade dele e também vai se distrair, é um momento entre vocês dois. E para dentro da escola também, os alunos adoram, porque assim, eu falo com propriedade que eu conheço, tem alunos que desenham paisagens, e tipo, eles desenham ônibus, desenham pessoas, e não fica aquela pessoa, aquele bonequinho que a gente costuma desenhar, não. Fica a pessoa desenhada certinho mesmo. E aí eu fico olhando e falo, gente, onde eles conseguem, né? Eu fico procurando onde eles clicaram. Nossa, seria interessante, assim, se você está aí trabalhando como técnico num laboratório de informática, por exemplo, fazer uma parceria aí com o professor de artes, alguém aí com a formação, por exemplo, da Rosângela. Nem sempre a gente encontra na escola, trabalhando com a disciplina de artes, pessoas formadas em artes, né? O aluno que tem uma professora formada em artes tem sorte, porque isso ainda não é uma coisa normal dentro da escola. O normal é você encontrar alguma pessoa de outra área trabalhando artes. E aí não trabalha da mesma forma que uma pessoa que tem a formação para isso, né? E aí você, como técnico em multimeios aí no laboratório, ou seja, na biblioteca, em qualquer sala de multimeios da escola, pode propor, por exemplo, se tiver no laboratório de informática, um concurso, né, para os alunos fazerem as criações ali. Tem tantos minutos, né, professora? Tem 30 minutos para vocês criarem e pode determinar. Hoje o tema é paisagem, depois na sequência é outro tema. Hoje vocês vão ter tal imagem para ser trabalhada, com uma mensagem, por exemplo, do aniversário da cidade, né? Vamos supor que, vou citar Cerejeiras porque a Rosângela estava conversando aqui. Vamos supor que é o aniversário de Cerejeiras. Você propõe aí um concurso de quem fizer a melhor mensagem com uma imagem e com o texto para a cidade. E até com premiação, que você pode fazer parceria, né, com a prefeitura, com alguma empresa privada também que queira, né, colocar sua logo ali embaixo na imagem e divulgar. Gente, dá para pegar o Paint e fazer coisas grandiosas e incentivar aí a criatividade dos nossos alunos. E, gente, se você observar uma atitude dessa... Desculpa, professora, falei que eu ia falar menos hoje. Uma atividade dessa, né, professora, você consegue, por exemplo, fazer com que o seu aluno valorize mais a cidade que ele mora, os bens, né, que é público, que é de todos. Você consegue estimular muita coisa que você talvez nem tenha em mente quando você começa a atividade. E aí é uma ferramenta simples, é o Paint. Mas assim, para ter para ser justo, então todos vão trabalhar com o Paint, todos vão trabalhando dentro do mesmo tempo, com a mesma imagem, com a mesma proposta. No final, concurso, coloca a banca, chama pessoas da comunidade. Eu acho que você vai fazer muito sucesso. E é que nem a professora Dinalva, que quase não fala. Mas assim, essa proposta dela, isso daí é algo muito valioso, porque você fazer isso daí para o colégio em si, isso daí engrandece. Porque você pegar uma ferramenta simples, uma ferramenta muito comum, aí propor isso daí, a comunidade em si vai começar, né, a valorizar mais esses detalhes. E aí vocês vão fazer aquela pergunta, mas professora, no colégio, lá ele não usa o Windows, ele usa o Linux, né, como sistema operacional. Que alguns colégios hoje utilizam o Linux, porque é um software livre, né, um sistema operacional livre. Aí temos a ferramenta que é
vamos colocar assim, o irmão, né? A mesma ferramenta, só que em sistema operacional diferente. Então, assim, vamos ver um pouquinho delas. Eu não coloquei passo a passo delas, eu não vou apresentar o passo a passo delas, porque não há necessidade. Na apostila de vocês tem, mas assim, não há necessidade porque é muito parecido. O que muda só é o layout, assim, da tela. Mas o resto, as funções são idênticas, assim. É muito, 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 muito parecido. Então, assim, eu vou só dizer como elas funcionam, né? E aí, se vocês estiverem trabalhando num colégio, onde lá tem o Linux, vocês já vão saber que se não tiver, como vocês não vão ter o Paint, vocês vão ter o GIMP, né? Que é uma ferramenta que equivale ao Paint. Se você não tiver o PowerPoint, você vai ter o Impress. Lembrando também que pelo Paint você pode salvar esse desenho e colocar na tua apresentação de slides. E aí ficaria interessante. Você poderia montar vários slides com vários desenhos para fazer uma homenagem aos alunos também. Ok, professora? Com certeza, são várias oportunidades dentro do seu ambiente de trabalho mesmo, para você ser criativo, para você, quem não tem o dom, confiar que o outro tenha, né? Confiar que dentre os alunos da escola tem alguém que tem o dom. E aí a função do profissional da educação não é ser bom em tudo, mas saber estimular o outro, o dom que o outro tem. Isso é importante, é você saber direcionar. Eu não vou percorrer o caminho para você, eu não sei, né? Minha área é outra, mas eu sei mostrar o caminho para o meu aluno, para aquele aluno que está ali, que ainda não foi valorizado ali a sua criatividade, né, o seu dom. Isso mesmo. Então vamos só verificar aqui na lousa essas outras duas ferramentas que são do Linux, e aí para a gente finalizar. O BR Office, né? Vamos iniciar com o ePress. O BR Office é uma suíte de aplicativos para escritório ou uso pessoal. Ele é o equivalente do Microsoft Office, que é o Word, PowerPoint, né? Excel, mas é um software livre, isto é, pode ser baixado gratuitamente da web. Então aqui já temos um exemplo, né, do BR Office. Como você já sabe, a ferramenta BR Office foi elaborada para os usuários do sistema operacional Linux, que nem eu falei agorinha. A ferramenta broffice.org, a apresentação, ou mais conhecida como ePress, é uma versão do PowerPoint. Os dois possuem exatamente os mesmos recursos, ou seja, são ferramentas para apresentação de quadros, slides, que podem conter simultaneamente imagens, animações e textos. Então, o que o autor estava falando aí é que o ePress, ele é o equivalente ao PowerPoint. Então, assim, ele serve para fazer essas apresentações que vocês são acostumados a fazer no PowerPoint. E o GIMP é a abreviação, né, de Image Manipulation Program, que é, né, programa de manipulação de imagem, que é um editor de imagens. O programa é uma ferramenta de desenho que pode ser usada para criar desenhos simples ou muito elaborados. Esses desenhos podem ser em preto e branco ou coloridos. Com essa afirmação final aqui, vocês podem perceber que ele também tem a mesma função do Paint, né? E o ePress, a mesma função do PowerPoint. O que eu quero que vocês memorizem é o quê? Que tanto o GIMP quanto o PowerPoint, a função dele é a mesma, né, o GIMP e o ePress, é a mesma função do PowerPoint e Paint, e também que vocês pensem que o layout deles é a única coisa que muda, mas todas as ferramentas são muito parecidas, então assim, não há problema, professora, mas eu tenho medo de não conseguir manipular. Não tem toda essa dificuldade. Então assim, são ferramentas que é uma opção, né, que o livro traz para vocês,
do Linux. Quem não tem o acesso ao Windows, tem o acesso apenas ao Linux, que são softwares livres, pode usar essas duas ferramentas. Não tem como vocês falarem, não vou fazer uma apresentação porque eu não tenho no meu sistema operacional. Que tem essa opção, sim, ok? E, só um minuto. Você pode imprimir o desenho ou colocá-lo em outro documento, como no BR Office Org Apresentação, o desenho do GIMP, né? É possível usá-lo, assim como no Paint, para trabalhar com imagens como JPG, GIF ou BMP. Então, assim, até nisso eles são muito parecidos, né? Então, até as mesmas imagens são manipuladas iguais. E o nosso resumo da aula. Aprendemos a usar ferramentas para a criação artística digital de slides e para o desenho e tratamento de fotografias. Vimos como o PowerPoint e o ePress podem ser usados para a elaboração de apresentações a serem realizadas na escola e como trabalhar com o Paint e o GIMP para a criação de desenhos digitais, assim como para o tratamento de fotografias. Gente, só para finalizar, a princípio, né, semana passada, na nossa aula passada, nós vimos falando sobre o PowerPoint, né, que é uma ferramenta de apresentação de slides, né, são quadros, onde você pode trabalhar tanto textos como imagens para fazer alguma apresentação no colégio ou até auxiliar o professor a fazer as aulas dele. No Linux nós vamos ter o ePress, que é, né, o broffice.org e a apresentação, que equivale ao PowerPoint. Hoje nós vimos sobre o Paint. O Paint no Linux tem o GIMP, que também tem as mesmas funções. Então, assim, vocês viram no Linux, porque é o sistema operacional mais utilizado, né? Sistema operacional mais utilizado. Porém, quem usa o Linux também tem essas opções. Professora, alguma consideração? Isso mesmo. E lembrando também que às vezes a escola faz bastante atividades, semanas, né? Faz alguma atividade, um simpósio, um seminário. Dá também para você fazer aí um concurso de quem vai dentro da escola fazer a arte, né, dessa atividade, porque às vezes a gente nem cria uma arte para a atividade. Então você dá o tema, né, coloca ali para as pessoas se inscreverem para fazer a arte para tal atividade, para a semana, né, seja a comemoração do Dia do Índio, a Consciência Negra, alguma atividade específica do calendário da escola. Faz o concurso, você vai estimular também a criatividade do seu aluno e trabalhar a questão da informática, né, professora? Isso mesmo. E agora nós vamos ter nossa atividade, né? Falando em atividades, vamos ter nossa atividade e vocês vão realizá-las e logo voltamos com a correção, ok? Voltamos. E aí, como foram as atividades, como foram as participações? Lembrando que, como foi sobre o Paint, eu acredito que não foi muito difícil, porque assim, ele é uma ferramenta, como nós vamos ver à frente, ele é uma ferramenta simples, né, de desenho, edição de texto. Então, assim, as perguntas eram muito sobre ele, né, sobre o que ele fazia. E tem a nossa dissertativa, né, que é o que vocês expõem, a opinião de vocês, o que vocês pensam, né. E eu espero que tenham feito uma ótima atividade. Professora? Isso mesmo, eu já recebi aqui participações, né, dos nossos cursistas lá de Espigão do Oeste, inclusive, né, respostas subjetivas, né, com as próprias palavras. A Cenilda, né, sempre presente, né, nos puniu aí na aula número 5, mas já resolvemos, né, esse problema, e a Cenilda já mandou a resposta aqui. Mas
apenas o polo de Espigão postou, professor, até o momento. Eu aguardo a participação aí dos cursistas dos outros polos aí, de Cerejeiras, Guajará Mirim e outros polos que eu não me recordo assim para falar aqui sem colinha. Deixa eu colar então. Lá de Alta Floresta também. Então, mandem as respostas para que possamos falar aqui ao vivo. Não é um conteúdo difícil, né? Como a professora falou, as atividades estão bem simples, né? Eu não sei, acredito que estejam simples exatamente porque a professora explanou bem aqui a questão das ferramentas aí, a diferença entre as ferramentas e a que se destina. Então, mandem as respostas de vocês, participem, porque sem o feedback de vocês, nossa aula não é a mesma coisa mesmo. Nós ficamos aqui inseguras quanto à receptividade do conteúdo abordado. E lembrando que é interessante vocês enviarem até para os outros polos, para eles terem conhecimento, né? Para eles, caso eles tenham ficado em dúvida em alguma questão, vocês mostrando, né, que conseguiram alcançar o objetivo, vocês ajudam os outros polos. E assim, né, também. Parabéns a Senilda, que sempre está com a gente. Vamos esquecer a aula 5, né, que nem a professora Dinalva falou, que vocês fizeram greve. Ainda estou superando essa fase, mas tudo bem. Antes da gente começar a correção, queria lembrar vocês alguns detalhes. Lembrando que hoje nossa última aula, logo após será a revisão e a prova. O que vai acontecer? Vocês têm um memorial para finalizar. Se vocês estiverem me ouvindo desde o começo, vocês estão com o memorial ok, né? Com todos os dias lá, vocês devem ter colocado a opinião de vocês sobre a aula, um resumo sobre o que vocês compreenderam, sobre o que vocês estão achando. Caso não tenham, corram para fazer, por quê? Porque vocês têm prazos. Então, assim, para finalizar com chave de ouro, vocês têm que estar com o memorial em dias. Então, aproveitem, né, para fazer isso daí. Aproveita o final de semana, não sei até quando será o prazo de vocês, mas é algo que eu falo todos os dias, todas as aulas para vocês. Por quê? Porque, assim, se vocês fizerem todas as aulas, que nem eu vinha falando, né, para vocês fazerem no finalzinho da aula, não custava nada, 10 minutinhos, né? Se vocês vieram fazendo, então, assim, acredito que agora vocês já estão finalizados, bonitinhos. Senão, vocês vão ter que correr atrás do prazo para terminar o memorial de vocês. E, assim, que nem eu tô falando, é sempre interessante deixar as atividades em dia, para vocês não ficarem correndo. Ainda mais agora que sabemos que vocês vão fazer algumas formaturas. Então, assim, vocês precisam, né, de tempo. E aí, se vocês vieram fazendo as atividades, vocês terão esse tempo. Voltando às nossas atividades. O Paint, como vocês, né, como nós vimos na aula, é uma ferramenta de desenho, onde podemos editar imagens, né? Existe a opção de trabalhar com textos, mas textos simples, não é mesmo um editor de textos. O Paint ainda não tem disponibilizado nele, quem sabe num futuro, mas agora ainda não tem, a opção de trabalhar com vídeos, né, ou áudio, apenas com imagem e desenhos. Então, assim, a nossa primeira questão, se eu não me engano, a primeira ou a segunda é referente a isso. Lembrando que para quem não utiliza o Paint, quem não utiliza o sistema operacional Windows, temos as ferramentas, né, semelhantes, que é do Linux, né, que é o sistema operacional aberto, de código-fonte aberto. O que isso significa? Significa que ele não é pago. Então, geralmente, os colégios públicos, eles utilizam muito o Linux, porque já vem no computador, né, instalado. E aí, para quem utiliza o Linux, nós temos o GIMP, que é o mesmo Paint, né, só que em outra plataforma, e temos o BR Office Apresentação, que é o Impress, que é o mesmo PowerPoint, que nós vimos na aula passada. Lembrando que o PowerPoint é uma apresentação, é uma ferramenta de apresentação de textos e slides, né? Não só texto, podemos colocar vídeos, imagens e etc. Ok? Então vamos à nossa primeira questão. Questão 1. Então facinho, ó. O que é o programa Paint? A. Uma ferramenta de músicas. B. Uma ferramenta de imagens e vídeos. C. Uma ferramenta de desenho. Ou D. Uma ferramenta de músicas e vídeos. Então,
com base no que estudamos, nós já matamos essa daí, né, de cara, assim, que é a letra, professora, alguém respondeu? Respondeu sim, lá do Polo de Espigão enviaram como sendo aí a resposta letra C, professora. Isso mesmo, que é a letra C, uma ferramenta de desenho. Então assim, mas professora, vocês podem perguntar, mas professora, o Paint não trabalha tanto com o desenho e imagem? Sim, mas o objetivo dele, né, a criação dele foi para quê? Para desenhar. Então o Paint é conhecido como uma ferramenta de desenho. Toda vez que vocês ouvirem falar de Paint, vocês vão, né, comparar a uma ferramenta, né, a desenhos. Então saibam que é uma ferramenta de desenhos. Que até mesmo as imagens colocadas neles é para complementar esse desenho. Okay, isso mesmo. E aí dá para você trabalhar bastante, inclusive a questão do texto, né, dentro de desenho. Então se você pensar, vou pegar o Paint para fazer um texto comum, não. Você vai fazer um texto mais elaborado, então vai ser também voltado para um texto aí, né, desenhado, né, mais elaborado, com cores diferentes, aproveitando no texto características de desenho também. A professora Dinalva estava me mostrando aqui no intervalo, enquanto vocês faziam atividade, há um desenho não, uma imagem que ela trabalhou no Paint. Então assim, fiquei pensando por que ela deixou ficar sendo humilhada desenhando um coração aqui, se ela sabe trabalhar tão bem com Paint, mas esquecemos isso. Onde ela, além de ter elaborado, né, colocado a imagem, dado uma editada nela, ainda escreveu na imagem e publicou na sua rede social. Então assim, fiquei chateada com essa situação, porque a professora Dinalva sabia e sabe mexer no Paint e deixou que eu mexesse, né? Pois é, né? Mas a conversa aqui, a discussão no momento era se sabia desenhar. Isso eu não sei em hipótese alguma. O que eu sei é pegar uma imagem pronta e colocar ali um texto sobre ela, só. Gente, para quem sabe colocar a imagem e o texto, desenhar em fichinha, vocês sabem disso. Mas esquecemos isso, né? Então, quando vocês ouvirem falar de Paint, vocês vão lembrar que é o quê? Uma ferramenta de desenho, ok? Vamos à segunda? A interface gráfica do Paint é composta por uma barra de menus, uma caixa de ferramentas e formas e uma caixa de cores. No centro, você encontra a área de trabalho, onde se pode A. Trabalhar com edição de vídeos e músicas. B. Trabalhar com edição de vídeos. C. Editar uma música. Ou D. Desenhar ou editar uma fotografia. Mais uma vez, essa questão está muito simples, né? Por quê? Porque nós falamos várias vezes, conhecemos, né, a ferramenta, vimos que não tem opção para edição de vídeos, nem para edição de músicas. Então, assim, com isso, né, você entender, já eliminamos 3 questões. Então, assim, lembrando só que, quando vocês pensarem no Paint, vocês têm que pensar em imagem e desenho. Sempre, porque ele não vai trabalhar com nada além disso. Você pode até fazer uma imagem bem elaborada, com texto, mas não foge à regra, é imagem e desenho. Então, como vocês puderam observar, as opções, todas elas tiveram o quê? Vídeos ou músicas, né? Ó, trabalhar com edição de vídeos e editar uma música. Então, aqui a letra correta seria a D, desenhar, pintar ou editar uma fotografia. Professora, algum polo respondeu? Sim, o Polo de Espigão hoje está participando, né? Como sempre, né? Não nos deixam aí né, sem respostas, né? Com a exceção aí apenas de um dia que todo mundo resolveu ignorar. Mas o Polo de Espigão sempre participa, nós temos lá a Cenilda, a Vanilde, que sempre enviam respostas, em especial a Cenilda, né? Que em todas as outras disciplinas também que eu trabalhei aqui, ela está sempre presente e não nos deixa na mão aí nem na última aula, né, que na penúltima teleaula aí, eu sei que está preocupada com o memorial, que estão aí preocupados com festas, mas não nos deixam na mão. Eu agradeço a participação de vocês, sim, tá?
Senilda, você sabe que eu tenho um carinho especial por você, né? Não só pela Senilda, por todos, mas a Senilda, eu sempre comento, sempre comentei, né? Não comentei nessa aula, que ela, quando fala o nome dela, me expressa já a liderança, né? Porque ela tem essa atitude de líder, de enviar as questões, ela sempre está muito participativa, sempre é muito proativa. Então, assim, parabéns, não só você, a todos os colegas aí do seu polo e os colegas dos outros polos também, os alunos, aos nossos tutores. Talvez vocês não enviaram porque estão tímidos ou talvez estejam corridos, mas eu tenho certeza que vocês estão fazendo a correção conforme estamos vendo aqui. Algum comentário, professora? Assim esperamos, né, os cursistas aí. Eu não vou dizer quem são, né, mas são de um polo aí chamado Cerejeiras. Ah, gente, ela não superou ainda, tá? Mas ela vai superar, eu tenho certeza. Assim, chamem ela para colação, né, que já começa, né, professora? Pois é, né, Cerejeiras fica bem longe de Porto Velho, mas próximo, né, do interior lá de Cabixi, Colorado, Vilhena, que é a região do Cone Sul, que é a região de onde eu vim, né, e onde estão meus familiares. Se for na época que eu estiver por lá, eu faço questão de aparecer assim, se me convidarem. Olha aí, já podem, né, tá se limpando com a professora que está muito chateada. Mas aqui, a questão 2, então, é a letra D. Desenhar, pintar ou editar uma fotografia. Lembrando, fotografia, né, remete a qualquer imagem. A C, essa daqui eu quero ver. O programa Paint, assim como o GIMP, são ferramentas para quê? Muito facinha, né? É uma pergunta em texto, né? Não é objetiva, não é para marcar a questão, mas ao mesmo tempo a resposta é pronta, né, professora? Isso. Porque é exatamente o que a gente falou aqui durante as teleaulas, é o que está no slide, é o que está no caderno de vocês. Então, assim, ainda não é difícil, ainda é fácil, né? Ainda está simples, né? Então, assim, para que, né, que são essas ferramentas? Então, aqui, antes de mostrar a resposta que tem pronta no caderno de vocês, vou tentar explicar mais uma vez. Tanto o GIMP quanto o Paint, né, o Paint, eles são ferramentas de desenho, onde vocês podem fazer desenhos simples ou mais elaborados, vocês podem estar trabalhando com desenhos em preto e branco ou coloridos, aí vai a critério. Ele também pode editar imagens, trabalhar com imagens de desenhos, e posso colocar textos no meio das imagens, dos desenhos, que nem eu fiz aqui, né, para vocês. Então, assim, vocês poderiam tanto ter respondido, né, da maneira que vocês desejassem, ou pegasse também do caderno de questões, que nem está aqui a resposta. Eu vou ler antes que a professora Dinalva leia de vocês. São ferramentas de desenho que podem ser usadas para criar desenhos simples, elaborados, preto e branco ou coloridos. Eu juro que eu não lembrava dessa resposta, eu falei ela agorinha. É exatamente isso que a Senilda mandou. A Senilda lá de Espigão mandou a resposta exatamente, né, como a professora colocou ali no quadro. Então, corretamente mesmo, viu, Senilda? Parabéns pela participação, parabéns por ter aí, né, tido o trabalho de procurar a resposta e pedir à tutora que enviasse para nós que nós não ficássemos aqui sem a participação de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Senilda. Só para frisar mais uma vez, o Paint e o GIMP, ferramentas, né, para elaborar desenhos, editar imagens, né, desenhos simples ou elaborados, né, mas com uma grandeza, né, maior. E o PowerPoint e o ePress, que tanto é chamado de ePress como BR Office apresentação, eles são para elaborar slides, né, quadro de slides, onde você pode pegar uma imagem que você editou no Paint ou um desenho que você fez e colar lá na apresentação de PowerPoint ou no ePress. Então, assim, essas ferramentas, elas têm tanto no sistema operacional Windows quanto no Linux. Então, assim, vocês não podem falar em nenhum momento, professora, eu não consigo ter o acesso, porque vocês sabem
que não é uma ferramenta difícil, né? Não é uma ferramenta complicada. E no caderno de vocês aí também tem o passo a passo, tanto para o Windows quanto para o Linux. A gente não mostrou aqui, mas vocês têm. Correto, professora? Isso mesmo. E aí, lembrando que a questão de você trabalhar um projeto, por exemplo, de edição de imagem com essas ferramentas, seja ela do software que é gratuito ou seja, né, pago. Você pode trabalhar a interdisciplinaridade, um projeto, né, que envolva outras disciplinas. Se você observar quem, né, é um pouco da área, já dá para acompanhar algumas imagens que são montagens, né, em redes sociais, com erros, por exemplo, de português, né, ou a utilização de uma imagem incorreta, para quem é da área de artes também, que utiliza as cores ali que não ajudam, não contribuem, né, de acordo com o que nós vimos aí na aula anterior, né, professora, falando do tipo de cor, do tipo de letra a ser utilizado. E aí dá para você trabalhar a interdisciplinaridade, né, então você pode juntar aí professores de áreas diferentes para trabalhar esse tipo de projeto, como eu falei aqui, de concursos, né, de imagem e texto, né, então é uma ideia interessante. Acredito que vocês já até trabalhem algo semelhante. Quem não trabalha pode propor aí, né, já pensando no currículo aí, no calendário escolar que vocês vão trabalhar aí para o próximo ano dentro da escola, vocês já como técnicos aí formados em multimeios. Isso mesmo. E a nossa última questão era para vocês fazerem uma discussão com seus colegas sobre as vantagens e as desvantagens que você pode observar no uso das ferramentas digitais. Então aqui nós estamos falando apenas do Paint, estamos falando de todas as ferramentas que vimos, né, como o Excel, o PowerPoint, né, o ePress, e exponha a sua opinião. Então aqui é para vocês discutir com os colegas sobre essas vantagens dessas ferramentas, né, digitais, e qual a sua opinião sobre ela? Qual a opinião que você teve mais dos seus colegas sobre essas ferramentas? Sabemos que elas são úteis, né, no nosso dia a dia, principalmente para quem trabalha na educação, porque assim, são ferramentas que podemos utilizar, no meu caso eu utilizo diariamente. Então assim, eu sempre estou com um PowerPoint, trabalhando nele, porque ela para mim é fácil executar uma atividade nela. Aqui mesmo no Instituto, as atividades, as aulas são enviadas em PowerPoint, né, professora? Isso mesmo. E eu falei aqui das ideias e esqueci de me colocar à disposição de vocês. Eu sei que vocês têm, né, que fazer um trabalho aí, apresentar algo para terminar o curso. Se alguém for propor algum projeto, alguma atividade, né, pode aproveitar essas ideias para trabalhar aí dentro do curso quem ainda não fez, né, esse trabalho. Então fica a dica para vocês. Alguma resposta, professora? Temos sim, como a professora colocou ali, né, é para discutir. E aí a Cenilda, parabéns Cenilda, junto com a Vanilde, colocaram a resposta aqui em conjunto, ou seja, elas precisaram discutir, fizeram em dupla. E aí elas responderam aqui na 4. A vantagem é que podemos fazer os desenhos com maior rapidez e a desvantagem é que não se usa o lápis, deixando de desenvolver ainda mais a criatividade do aluno. Eu acredito na questão do lápis aí, a questão manual, né? Porque ele tem o lápis, né, professora? Só que daí é digital. Tem sim, ele tem um lápis, mas eu acredito que vocês estão falando da questão do lápis mesmo, né, manual. Isso mesmo. Então, assim, a proposta da 4 era essa, vocês discutirem com os colegas e colocar a vantagem e a desvantagem. Espero que vocês tenham discutido nos outros polos e tenham feito, só não tenham enviado as atividades, né, professora? Com certeza. E aí, Cenilda e Vanilde, pensando na questão da desvantagem, para a gente diminuir, né, um pouquinho essa desvantagem, dá para propor que os alunos façam esse desenho manual, depois dá para escanear, tirar foto e fazer um trabalho no Paint com a imagem feita manual. Então você vai trabalhar aí a possibilidade do aluno desenvolver tanto o manual quanto a arte aí no meio digital. Então dá para sair ganhando ainda, né,
com esse programa de imagem. Ótima ideia da professora Dinalva. Eu vi que ela, né, a ideia dela ficou cheia de ideias depois dessa aula. Ela até comentou que estava vindo várias ideias, né, sobre essa aula. E a nossa aula acabou. Que pena, né? A nossa aula de número 7, a gente fica por aqui, né? E assim, tomara que vocês tenham tido ideias também, né? Porque isso que é importante, ter ideias, né? A gente ter ideias, arrumar parcerias, né? Contar com os outros para colocar em prática, para que possamos aí conseguir ter uma educação melhor, uma sociedade melhor, né? Num momento, num local, num país tão difícil, mas que cada um pode fazer a sua parte com coisas simples, que pra gente parece, nossa, quando a professora, né? Quando eu vi no caderno, Paint. Aí quando a gente começa a ler, começa a pensar, eu até falei, mas será que precisa, né, ensinar isso? Então, dialogando, conversando aqui, né, no chat com os tutores, a gente consegue ir tendo ideias, pensando na realidade de cada um, em cada local, a gente consegue tendo ideias e isso é muito importante, não só ter a ideia, mas colocar em prática e a gente espera que vocês aproveitem bem o conteúdo, o aprendizado, para ser um profissional de educação melhor e fazer com que a educação seja melhor. Então, muito obrigada, né, passo professora e vamos então para a nossa próxima teleaula, que é a de número 8, né, já a revisão e Isso avaliação. mesmo. Que nem a professora falou, às vezes a ferramenta é simples, mas o que falta mesmo é essa discussão, né? Juntar um grupo de pessoas e discutir o que podemos fazer com ela, o que podemos abordar. Porque assim, tudo vai da ideia que o grupo, né, cria, né? E aí, para passar isso para os nossos alunos. Espero que vocês tenham compreendido bem, né, sobre o nosso Paint e as outras ferramentas do Linux, né, que são parecidas. E qualquer dúvida, pode enviar para o seu tutor, teu tutor envia no chat e nós tiramos. E tenham um bom fim, né, de aula e até a nossa próxima aula, que é a aula de revisão.